Olá, meus amigos que acompanham este canal do YouTube. Estamos começando com mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal sobre o trade esportivo. Meu nome é Theo Borges, eu vou fazer junto com vocês mais um planejamento de trabalho para esse sábado, dia 2 de abril. Temos as finais do Mineiro, do Carioca. Vou comentar inicialmente sobre elas e depois partir para a Europa. Temos de volta os campeonatos europeus a todo vapor. É um sábado bem cheio, como sempre. Não vou conseguir passar por todas as partidas, mas vou tentar fazer o melhor filtro possível para a gente conseguir trabalhar da melhor maneira possível também, tá? Se você gostar do conteúdo, convido você lá no final a se inscrever nesse canal e, óbvio, a participar dos sorteios aqui diariamente. A minha parceira Betfair me oferece aqui para, óbvio, oferecer para vocês uma banca de R$30 todos os dias para quem acompanha aqui o meu canal. Beleza? Vamos começar então com o Campeonato Carioca. A gente tem um jogo da volta entre Fluminense e Flamengo. O jogo de ida, o Fluminense acabou vencendo por 2-0 no finalzinho, 2 gols do Germán Cano. E o Flamengo precisa vencer o segundo jogo por pelo menos 2 gols de diferença para conseguir levar esse jogo para pênaltis. Eu pretendo estar no Maracanã, se tudo der certo, se Deus quiser vai dar, levando alguns membros da família, muitos tricolores, né? Eu sou flamenguista, para quem sabe, mas vou levar vários primos e tios tricolores para conhecer o estádio pela primeira vez. Espero que eles gostem, né? E esse jogo, obviamente, na minha humilde opinião, esse jogo em relação a cenário, ele indica uma possível vitória do Flamengo, mas não necessariamente indica o título do Flamengo, até porque o Fluminense tem uma bela vantagem, deve jogar bem recuado, deve jogar por uma bola, deve jogar no contra-ataque. E óbvio, o Flamengo vai jogar com as linhas defensivas bem altas, tentando compactar o campo adversário, agredindo bastante o Fluminense, tentando marcar um gol logo no início, mas a gente sabe que o Fluminense se defende muito bem e o primeiro jogo realmente o Fluminense se sobressaiu na parte defensiva e acabou aproveitando os espaços no contra-ataque, tá bom? O que a gente tem para esse jogo da Betfair? A gente tem uma aposta de R$5 para esse jogo, para você utilizar naquela opção criar aposta. Eu acho bem bacana para você que está começando. Tem o link aqui na descrição para você utilizar. Também tem, para que você que é flamenguista e acredita no título do Flamengo, uma super cotação de 25 para o Flamengo levantar a taça, para o Flamengo ser campeão. Mas você que é tricolor, a Betfair está oferecendo uma odd de 15 para o Fluminense ser campeão. Essa aqui é bem mais segura, né? Afinal de contas, o Fluminense tem uma bela vantagem, pode perder aí com pelo menos um gol de diferença, que é campeão. E lá no Campeonato Paulista a gente tem uma super cotação de 12 para o São Paulo ser campeão. O jogo da volta vai ser no Allianz Parque. O Palmeiras também precisa vencer o São Paulo e vencer bem, né? Então ficam aqui as promoções do meu parceiro, da minha parceira Betfair para esse jogo. E eu acredito nesse jogo aqui para trabalhar ou alguma coisa em leia o Fluminense ou no desespero buscar uma situação de gols, né? A gente tem um Flamengo que vai jogar realmente muito alto em campo, com as linhas muito altas, e é muito provável que o Flamengo acabe dando espaço e acabe cedendo contra-ataques para o Fluminense. Mas deu para ver no primeiro jogo que as bolas aéreas podem ditar sim o ritmo do jogo. O Flamengo tem ganhado muitos duelos aéreos e isso pode fazer diferença, tá bom? No Campeonato Mineiro a gente tem o primeiro jogo, se eu não me engano é um jogo só ou 2 jogos, eu realmente não tenho essa informação do Atlético Mineiro com o Galo. Deixa eu ver aqui, ó, Galo e Cruzeiro. Deixa eu ver se vai ser 2 jogos. Ou é um jogo só? Jogo único. Atlético Mineiro e Cruzeiro, final única terá... final única. Final única, mais uma vez Cruzeiro e Galos definindo aí o Campeonato Mineiro. Final única depois de 32 anos. Mineiro volta a ter final única depois de 32 anos. Legal, eu gosto da final única. Muito bom então. Bom, a gente sabe que o Galo tem um elenco muito superior ao Cruzeiro, nem tô vendo cotação aqui no Radar Esportivo. Tem uma superioridade de elenco muito grande, isso aí é incontestável. Acho que nenhum cruzeirense vai negar essa informação, mas óbvio, aí entra a questão de ser um puta de um clássico. E eu acho que, claro, o Atlético é favorito, mas tudo pode acontecer. Eu estou procurando aqui no Flash Score as cotações do jogo, porque eu quero ver o quanto de favoritismo foi colocado no jogo do Galo. Vamos lá, ó. 1,47
1,50 odd do Atlético Mineiro contra 6,30 do Cruzeiro. Tá mais ou menos ali o que colocaram no primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense. E aí? Difícil, hein? Difícil. A questão de liquidez vai ser complicado para trabalhar no match odds. Difícil. O Galo é favorito. Para jogo único, se for um jogo só. Obviamente a gente sabe que um jogo só tende a premiar a incerteza, porque é um jogo só, né? Se a gente tem 2 jogos, geralmente a gente tem mais... o time de melhor elenco tem mais chance de demonstrar em 180 minutos um futebol melhor, mas em um jogo só a gente pode ter uma decisão surpreendente. Vamos ver, né? Bom, já falei das promoções, já falei dos campeonatos nacionais, então vamos seguir a nossa ordem. Bundesliga 1, Bundesliga 2, aí eu vou para a Série A italiana, a gente volta na Primeira Liga de Portugal, Premier League, e assim a gente vai, tá bom? Vamos começar aqui com Bundesliga 1. A gente tem um jogo do Frankfurt contra o Greuther Fürth, a gente tem, obviamente, o pior time da competição aqui em campo, o Greuther Fürth. O Arminia e o Hertha Berlim têm feito força para se tornar o pior, mas não vai ser, né? É muito difícil fazer tão poucos pontos como fez aqui o Greuther Fürth. Fora de casa ainda não tem nenhuma vitória, só que a gente também não pode considerar tanto o Frankfurt porque só tem 4 vitórias dentro de casa. Apesar de ser um time muito parrudo, um time muito bom, que veio melhorando, 4 vitórias apenas em casa é muito pouco. O fator casa não tem sido decisivo para o Frankfurt. 1,45 é a odd do Frankfurt, eu acho essa odd muito baixa, mas a gente sabe que essa odd ela é baixa por conta da fragilidade do adversário. Isso é complicado, né? A gente ir numa cotação só porque o adversário é frágil. Então, óbvio, a única situação que a gente vai ter aqui na mão ou é trabalhar a favor do Frankfurt, né? Ou trabalhar, se você tem uma incidência de odds mais altas, trabalhar contra aqui o Greuther Fürth, né? Para mim, eu prefiro ficar de olho em gols nesse jogo, porque a situação do Greuther Fürth, ela sempre é muito desesperadora, e fora de casa, se a gente pegar aqui, ó, o time, além de não ter vencido nenhuma, ele perdeu 12 das 13, né, empatou só uma, e tomou 46 gols. É uma média muito alta de gols, que provavelmente vai facilitar aqui para a gente ter um cenário melhor para o mercado de gols. Então eu já venho aqui e coloco o mercado de gols, mas é sempre bom salientar uma coisa antes da gente passar para a próxima, que é, todas as vezes que a gente tem um favorito, um super favorito, quanto mais baixa a odd do mercado do match odds, a gente tem o mercado de gols também bem amassado. Então, saber lidar com a expectativa e com o seu planejamento de longa exposição no mercado de gols é muito importante, tá? Não adianta achar que só porque o mercado está amassado, ao invés de você trabalhar no 2,5, você vai trabalhar no 4,5. Aí você está saindo fora do seu método, né? Então, toma um pouco de cuidado. Às vezes é melhor deixar a odd valorizar do que já sair entrando igual louco no início do jogo. Beleza? Bom, nós temos Bayer Leverkusen e Hertha Berlim. Deixa eu fazer só uma pesquisa avançada nesse jogo do Frankfurt aqui, só para mostrar para vocês uma coisa interessante. Olha só, o Frankfurt, ele é um dos melhores times de cabeça na competição, né? Fica atrás do Bayern, fica atrás do Freiburg, mas tem uma incidência de bola aérea muito boa. E o Greuther Fürth é o time que mais sofre nesse fundamento. Então talvez a gente tenha aqui o nosso match do dia, né? 12 a favor e 18 contra, realmente uma situação muito forte. E também o que puxa para o mercado de gols é a questão de que o Fürth toma muito gol de contra-ataque, ou seja, se ele sair atrás do placar, a gente provavelmente vai ter um cenário assim. Então eu também trago as bolas paradas do Frankfurt para cá, beleza? O Leverkusen a gente tem jogando contra o Hertha Berlim, o Hertha que vem numa fase horrorosa, né? Não à toa que a odd do Leverkusen é 1,45. Eu não tenho informação ainda, não sei se o Radar Esportivo tem, sobre a ausência ainda, pelo visto, ainda é a ausência do Patrick Schick. Isso faz com que eu fique muito receoso com essa odd. Eu sei que o Leverkusen é um time melhor do que o Hertha Berlim, mas essa odd para mim ela está um pouco baixa. Eu entendo a fragilidade do Hertha, mas o homem gol do Leverkusen ainda, pelo que está escrito aqui, não está disponível. Se isso se confirmar, eu acho essa odd um pouco baixa, eu também viria para trabalhar gols, tá? Porque o Hertha precisa, é um dos times que mais sofre gol na competição, como visitante sofreu 33 gols, né? Que fase do Hertha, hein? E o Leverkusen dentro de casa marcou 33, tá? Então acho que também pode ser um jogo interessante para gols. E deixa eu ver se a gente tem alguma informação importante aqui em relação a bolas paradas. Leverkusen, Hoffenheim, Bochum, Leverkusen e Hertha. A gente consegue ver aqui uma ampla cor vermelha no Hertha, né? Olha aqui, ó. Os dois times são péssimos defendendo e os dois times são bons atacando. Eu acho que a gente pode ter aqui uma boa incidência, sim, de bola parada. Outra coisa é, caso o Hertha saia atrás, ele vai sofrer com os contra-ataques
bons contra-ataques do Leverkusen. Então, complementando aqui, bolas paradas também. Todos os dois times tomam muitas, todos os dois times marcam bastante. Pode ser também um cenário interessante. Freiburg e Bayern de Munique. Bayern de Munique visitando o novo estádio do Freiburg. É sempre difícil jogar contra o Freiburg, né? Os dois times vêm de resultados muito bons, né? A gente pode olhar aqui, o Freiburg nos últimos jogos, última derrota foi lá atrás contra o Colônia, depois se emendou 3 empates e 3 vitórias. É realmente muito difícil jogar contra o Freiburg, é um time muito chato, né? A classificação aqui, o Freiburg está em 5º, mas vai pegar o Bayern, né? E a gente sabe muito bem o poder do Bayern fora de casa, o melhor visitante da competição, um dos melhores ataques fora de casa. Tem um time que sofre pouco gol também. Acho que falar do Bayern é chover no molhado. O que a gente pode vir aqui é, óbvio, ou vir trabalhar gols ou vir trabalhar alguma coisa em back Bayern. Olha só, o Bayern venceu 69% dos seus jogos fora, também saiu na frente aqui em quase 70% dos jogos, não deixou de marcar em nenhum gol, em nenhum jogo. Tem uma média de 3 gols marcados fora, tem uma excelente... Olha aqui, a gente vai ver frente a frente os dois melhores times de bola parada da competição. O Freiburg, que supera o grande Bayern com 16 e o Bayern com 15, que também é um número impressionante. E a gente tem ainda aqui os números de contra-ataques do Bayern. Gosto demais desse jogo para bola parada. Pode ser sim uma arma para o Freiburg poder punir o time do Bayern de Munique, né? Mas a gente também pode vir para trabalhar alguma coisa em back Bayern, tudo depende da leitura. Então eu vou marcar aqui, ó, back Bayern, possível mercado de gols e bola parada. Não significa que eu vou fazer os 3, não significa também que eu vou fazer um deles. Significa que eu vou abrir o jogo e vou observar, obviamente. Isso aqui é o que a gente tem de cenário, tá? Eu gosto, e a gente tem aqui, ó, um bom complemento para trabalhar gols, né? 1,5 é muito interessante, o 2,5 também pode entrar, e a gente sabe que o Bayern aqui é um dos times mais fortes da competição. Talvez para uma goleada seja mais complicado, né? O Freiburg não é um time que fica tomando muito gol, olha só, em nenhuma situação em casa o Freiburg tomou mais do que 2 gols. Então para quem trabalha a goleada do Bayern, pode ser talvez um pouco mais complicado, né? Por isso que a gente talvez fique de olho mais no mercado de gols do que propriamente em si numa goleada. Hoffenheim e Bochum, dá uma olhada aqui nos últimos jogos do Bochum, para eu dar uma lembrada, olha só, derrota para o Leipzig, derrota para o Freiburg, venceu o Greuther Fürth, perdeu para o Frankfurt fora de casa e perdeu para o Gladbach naquele jogo que não terminou, né? Que teve uma incidência com bandeirinha, um objeto arremessado no campo e acabou não terminando o jogo e, óbvio, deu a vitória para o Gladbach. Isso é uma coisa ruim para o Bochum, porque a gente tem aqui o Bochum, óbvio, ainda em 11º, a distância para o Hertha e para o Arminia, os times ali de rebaixamento e relegation é um pouquinho grande, mas eu tomaria um pouco de cuidado, tá? O time do Bochum, ele não está 100% salvo, é um time que não pode ficar entrando nessa espiral que a gente costuma falar de resultados ruins, porque senão a conta não vai fechar, né? A situação do Hoffenheim é um excelente time, tem uma das melhores linhas ofensivas da competição, renovou há pouco tempo com o Kramaric, que é o atacante de maior destaque talvez da equipe. Dentro de casa tem 8 vitórias em 13 jogos, é muito difícil jogar contra o Hoffenheim na casa dele, e fora de casa o Bochum só tem 2 vitórias. Então sim, indica-se nesse jogo uma possibilidade de vitória do Hoffenheim. Deixa eu ver se a gente tem alguma outra informação aqui, ó. O ataque do Bochum é muito fraco fora de casa, então se a gente for contar com gols, é muito mais do Hoffenheim. Os dois times são bons de bola parada, mas na defensiva são péssimos, e o Bochum contra-ataca um pouco melhor do que o Hoffenheim, tá? É um jogo que indica mercado de gols mais pro lado do Hoffenheim do que o Bochum, então se eu fosse trabalhar aqui, eu trabalharia com um cenário máximo de 3 gols, tá? Não venho para trabalhar longas exposições, mas o back ao Hoffenheim também pode funcionar. O que pode prejudicar esse back ao Hoffenheim, óbvio, é o quê? É essa boa incidência do Bochum em contra-atacar. Mas acompanhando o Bochum de perto, eu sei que o Bochum ele contra-ataca muito mais quando ele já está aliviado, quando ele já está à frente do placar. Então, se o Hoffenheim ainda tiver 0-0 e ele estiver apresentando para mim um padrão de back, também pode ser interessante, mas é sempre complicado, tá? Então eu talvez vou vir aqui para um layer para a equipe em campo e, lógico, marcar também aqui as bolas paradas, tá? Arminia Bielefeld e Stuttgart, confronto lá de baixo da tabela, dos dois times extremamente ameaçados. O Stuttgart nos últimos jogos
vem subindo um pouco de posição, mas é um ponto só de diferença do Arminia, tá tudo muito embolado ali embaixo. Para mim, nenhum time é melhor do que o outro, então, o Stuttgart só tá no momento um pouquinho melhor, mas não necessariamente tem um elenco melhor. Se for trabalhar, eu venho para alguma coisa aqui em Leia Pior Equipe em Campo. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação mais relevante aqui do jogo. O Arminia tem um péssimo ataque, o Stuttgart também tem um péssimo ataque. O Stuttgart sofre e marca muito de bola parada, então talvez aqui a gente pode ter uma informação relevante, né? E o Stuttgart também sofre bastante de contra-ataque. Tá vendo? Não é um jogo com indicações para gols. Por isso eu vou ficar bem de fora aqui do mercado de gols, tá bom? E por último, Borussia Dortmund e Leipzig. O Leipzig vem melhorando fora de casa, já começa a ser agora um time que vai caminhando para tentar buscar essa terceira colocação no campeonato. O Dortmund ainda tem chance de ser campeão. É muito difícil, precisa vencer os jogos atrasados. É um jogo atrasado que ele tem. E óbvio, ficar torcendo contra o Bayern, se eu não me engano ainda tem um jogo da volta contra o Bayern, mas é muito difícil, mas para isso tem que vencer, né? O Leipzig vem numa excelente temporada de recuperação, né? Depois que passou toda aquela turbulência, trocou de treinador, vem recuperando o seu bom futebol, tá na semifinal da DFB Pokal, tá também nas fases avançadas, se eu não me engano, da Europa League, né? Porque ele caiu naquele grupo da Champions, então eu acredito que essa temporada do Leipzig pode vir um título por aí. Talvez seja o primeiro título de grande expressão da equipe do RB Leipzig, que não é Red Bull Leipzig, é Rosenball Sport Leipzig, né? Rosenball Sport Leipzig. Bom, qual o fator que a gente tem que ficar de olho aqui? Fator Haaland. O Haaland vai estar em campo, vai ser titular? Se sim, meus amigos, talvez seja um jogo para ficar de olho em gols. O Leipzig, a equipe em campo, também pode vir interessante, né? Mas é complicado. Deixa eu puxar essa informação aqui. A gente tem muito jogo hoje. Eu preenchi quase 90 jogos aqui no PDF de apoio. Olha só. Média de 3 gols marcados por jogo. O Borussia Dortmund tem. Uma boa bola aérea ofensiva. E o Leipzig também. Só que o Dortmund sofre bastante nesse fundamento. Então também pode ser um jogo bom para bolas paradas. Que mais que nós temos? Contra-ataques. O Leipzig é o time que mais marca gol de contra-ataque na competição. Então se o Leipzig tiver com a vantagem no placar, é provável que o Dortmund acabe prejudicando bastante, sendo prejudicado bastante ao se expor, né? Então talvez esse mercado de gols sim entre com um pouco mais de facilidade. Não é um jogo que indica longas exposições, né? Afinal de contas a gente tem um Leipzig aqui, ó, que marcou poucas vezes mais do que 2 gols fora de casa, mas por ser um bom jogo de bola parada, por ser um bom jogo de incidência de contra-ataque, isso o Leipzig faz muito bem. Eu acho que a gente pode ter sim um jogo um pouco fora da caixinha aqui, podendo tender mais para gols. Difícil cravar favoritismo aqui, viu? Fechando então a Bundesliga 1, vamos fazer aquele cenário, aquele panorama da Bundes 2 para não ter que entrar em todos os jogos. Eu deixei um artigo aqui na descrição para você ler o meu artigo lá no blog oficial da Betfair, onde eu comento sobre essa 28ª rodada da Bundesliga 2. E um time que joga nesse sábado, 8h30 da manhã, inclusive a gente está de horário de verão na Europa de novo, então os jogos vão ser um pouquinho mais cedos, né? Para quem gosta de acordar mais tarde, é o Hamburgo. De novo, vivendo um drama, né? Já é a 4ª temporada seguida onde o Hamburgo começa muito bem e tem essa queda de rendimento nos últimos jogos da competição. Isso abala demais os jogadores e, obviamente, a torcida. Já passou vários treinadores por lá. E o Hamburgo vai ter agora esse jogo decisivo contra o Paderborn, um dos melhores visitantes da competição. Não chega a ser, hoje em dia, um bicho-papão, porque o seu melhor artilheiro, Sven Mitchell, ele acabou saindo rumo à União Berlim, mas mesmo assim é um jogo muito decisivo para o Hamburgo. O Hamburgo que agora tem 42 pontos, já vê o São Paulo, o Werder Bremen e o Darmstadt numa distância boa, considerável. O Nuremberg já passou, o Schalke 04 já passou, o Heidenheim está na cola. Então a situação do Hamburgo é vencer ou vencer, por isso que eu acho que essa exposição aqui me indica num jogo para gols, tá bom? Eu também ficaria de olho nas bolas paradas do Hamburgo, tá bom? Darmstadt e Kiel, a gente tem 2 times aqui que tiveram ótimas temporadas no passado, mas que nessa temporada especificamente o Darmstadt leva muito a melhor. O Kiel, depois que teve a chance de subir e acabou sendo eliminado na relegation pelo Colônia, acabou também perdendo um dos seus melhores jogadores, o Lee, que foi para o Mainz 05, e deu uma bela de uma caída, né? Foi uma queda literalmente emocional, né? O time sentiu bastante o baque, aconteceu com o Heidenheim na temporada retrasada também.
e não conseguiu manter a mesma pegada. Mas o Kiel é um time muito chato, quando vai fora de casa geralmente consegue marcar o seu gol, tira ponto de gente grande, né? E o Darmstadt precisa da vitória também para não deixar o Schalke entrar nessa zona de acesso, né? Que a gente chama a zona de promoção. Nesse momento, o Darmstadt estaria enfrentando ali, se eu não me engano, a equipe do Hertha em busca aqui do acesso, tá? Não sei se eu viria para trabalhar gols nesse jogo. Deixa eu pedir ajuda aqui aos meus universitários, os dados, né? Vamos ver. Eu sempre uso muito a leitura ao vivo, né, para confirmar. A gente tem aqui o Kiel sendo um dos times que mais sofre de bola parada, só que eu não posso descartar também o Darmstadt sofrendo de bola parada, mesmo o Kiel só tendo feito 3 gols. O Darmstadt é um dos times que mais sofreu gol de bola parada na competição e ultimamente vem sofrendo consecutivamente gols de bola parada, né? Então eu acho que vale a pena também anotar esse fundamento aqui. Mas para o mercado de gols, não, tem um bom número aqui sim. Dá para trabalhar tanto longa exposição quanto uma coisa um pouco talvez mais curta. Aqui a gente tem Hannover e Regensburg, que é o jogo sem interesse da rodada, nenhum time busca nada aqui. O Hannover está bem distante do rebaixamento, está próximo até da relegation, mas vamos ver, acho que é mais difícil para o Hannover pegar essa relegation, talvez manter ali uma incidência de 12ª, 11ª colocação. E o Regensburg teve liderando o campeonato, chegou a ser um dos times cogitados aí para ser campeão, mas não tinha elenco para isso. Eu sempre bati muito nessa tecla, eu sempre enchi muito o saco de vocês, falando, o Regensburg não podia estar aí, está em 11º agora. Assumiu uma sequência aqui de derrota impressionante. Se a gente procurar aqui, a última vitória do Regensburg foi contra o Paderborn no último jogo, ou seja, depois de não sei quantos jogos, o Regensburg conseguiu vencer. Mas mesmo assim é um jogo assim, se eu pudesse apontar para ficar de fora, eu ficaria. Mas é aquela coisa, geralmente nos frascos menores estão as melhores fragrâncias, como a gente fala, né? Mas é bom dos dois, meus amigos. Se eu for trabalhar, obviamente será aqui no mercado de gols. Hansa Rostock e São Paulo. O Hansa vem numa sequência absurda de vitória, né? Venceu o Regensburg, venceu o Schalke 04. O último jogo foi contra o Ingolstadt. Sandhausen. Venceu o Sandhausen fora de casa e agora vai pegar o São Paulo. São Paulo que é um dos líderes da competição, o líder, né? Como visitante não costuma ser aquela Brastemp toda como é como mandante. Como mandante continua sendo líder. Mas também acho que é um bom jogo para gols e eu ficaria muito de olho nas bolas paradas e nas jogadas aéreas do time do Hansa Rostock, tá bom? Hamburgo precisa vencer, o Darmstadt precisa vencer, São Paulo precisa vencer. Necessidade de vitória garante alguma coisa na Bundes 2? Não. Eu não trabalho match odds aqui justamente por conta disso, tá? Theo, qual jogo eu viria para trabalhar a alavancagem? Não sei. Eu trabalho muito com essa questão da necessidade. Então o Hamburgo precisa... E o São Paulo precisa muito, o Darmstadt também. Então onde tem necessidade a gente tem loucura, e onde tem loucura tem geralmente desorganização, e é por ali que eu vou, tá bom? Pulamos agora para a Série A italiana. Nós temos um Spezia Venezia às 10 horas da manhã, né? No domingo temos o primeiro jogo do italiano às 7h30, para quem gosta de acordar cedo, né? Já que agora mudou o horário. Esse é aquele jogo cachorreira da rodada da Itália que ninguém quer fazer. Se eu for fazer alguma coisa aqui vai ser mais relacionado ao match odds, né, os times brigando ali contra rebaixamento. Jogo difícil, né? Eu prefiro ficar de fora aqui. Lazio e Sassuolo. Como a gente vai ter muito jogo, eu prefiro ficar de fora, tá? Lazio e Sassuolo, não vou falar muita coisa além do mercado de gols. Eu não venho para trabalhar match odds em jogo do Sassuolo. É um time muito complicado e, com perdão da palavra, muito safado de se trabalhar. Então eu fico aqui agarrado no mercado de gols desse jogo. Vamos dar uma olhada se a gente tem alguma informação relevante aqui na Itália. Olha aqui, ó, Lazio e Sassuolo. A Lazio tem uma média de 2,36 gols marcados em casa, o Sassuolo 2,13. Das defesas, a Lazio leva um pouquinho de vantagem. O Sassuolo pouco falha em marcar fora de casa, a Lazio também pouco falha em marcar em casa. A Lazio tem um desempenho melhor nas bolas aéreas, isso o Sassuolo precisa mudar. O Sassuolo continua com essa deficiência, já vai... Pelo menos umas 3 temporadas o Sassuolo continua sofrendo muito com bola parada e a Lazio tem sofrido bastante com contra-ataque. Afinal de contas é um time que está acostumado a vencer. E aí quando está atrás o placar se desorganiza. É muito comum, né, nesses times. A gente tem sim uma incidência boa de gols aqui, mas eu não viria para trabalhar match odds, tá? Eu viria para trabalhar o mercado de gols.
Salernitana e Torino. Torino fora de casa é ruim, mas é ruim com força, hein? Comparado com o desempenho do Torino, olha só. Como mandante, o Torino é o 9º. No geral, o Torino é o 11º. Como visitante, o Torino é o vice-lanterna, com apenas 2 vitórias e 7 gols marcados. Meio gol por jogo, meus amigos. É muito fraco o Torino. O Torino consegue ser pior do que a própria Salernitana nesses números gerais, né? 1,90 é a odd do Torino, eu não concordo com essa odd, eu acho que essa odd poderia ser um pouco mais alta, mesmo a Salernitana sendo muito ruim, e mesmo a Salernitana tendo vencido apenas um jogo dentro de casa. O Torino não faz jus ao que está jogando fora de casa, então esse jogo também pode ser bom para um layer para a equipe em campo aqui. Tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma informação de bola parada do Torino. Não é nada relevante. Beleza. Não tem números bons aqui para o mercado de gols. Tá? Então toma bastante cuidado com esse jogo aqui. Vamos subir um pouco para a Primeira Liga de Portugal. Nós temos Famalicão e Boa Vista, Estoril, Vizela, Arouca, Gil Vicente, Belenense, Portimonense. Nenhum time que eu costumo trabalhar, mas eu deixei todas essas informações no PDF de apoio. Se você quiser ter acesso ao PDF de apoio diariamente, clica nesse botão aqui embaixo escrito Seja Membro. Deve estar bem ali, ó. Aí você vai receber na aba Comunidade todos os dias o PDF de apoio, tá? Subimos para a Premier League. O Liverpool precisa. O Liverpool não tem conversa, né? Se o Liverpool quiser ser a chance de ser campeão nessa temporada, vai precisar vencer todos os jogos e, obviamente, passar e torcer contra o Manchester City. 1,12 eu acho uma odd muito baixa para mim. Óbvio que o Liverpool é plenamente favorito contra o time do Watford. O Liverpool dentro de casa tem uma série aqui de 11 vitórias em 14 jogos, ainda não perdeu, está invicto, só tomou 7 gols. E o Watford é o 12º, tem 4 vitórias e tomou 21 gols fora de casa. Muito baixa a odd do Liverpool para mim, eu prefiro pular. Brighton e Norwich é jogo de meio de tabela. O City fora de casa contra o Burnley. Pode ser interessante vir buscar alguma coisa aqui a favor do City. O Burnley veio de 3 derrotas seguidas. É isso? É isso. 3 derrotas seguidas para o Leicester, para o Chelsea e para o Brentford. E isso é uma situação horrível para o Burnley, porque o Burnley já está na zona de rebaixamento. E o City precisa vencer. Então nesse jogo aqui eu venho para trabalhar um back ao Manchester City. Tá? Odd baixa, odd baixa. Eu já fiz vídeo aqui no canal, tem vídeo lá no meu curso explicando por que eu trabalho odd baixa. Tem vídeo no Leitura, inclusive a promoção do Leitura ainda está valendo. Precisa aproveitar o desconto anual do Leitura. Tá embaixo o link, aproveita, tá? O Chelsea já não tem chance de ser campeão esse ano, mas vai jogar contra o Brentford. A minha dúvida é qual que seria a ambição do Chelsea, hein? Não vai alcançar Liverpool e City, também provavelmente não vai ser alcançado pelo Arsenal. Eu tenho pouca confiança no Chelsea, vou ser bem sincero com vocês. Eu prefiro pular esse jogo, mas se eu fosse fazer, seria um back Chelsea. Mas eu tenho pouca confiança no Chelsea, não sei porquê. Leeds e Southampton. O Leeds, dentro de casa, é o 16º, tomou quase 30 gols, né? Quase uma média de 2 gols por jogo. E como visitante, o Southampton também tomou mais do que 2 gols por jogo. Pode ser um jogo para gols aqui, mas eu faço pouco esses jogos de meio de tabela na Inglaterra, né? Wolverhampton e Aston Villa, aqui a gente tem Felipe Coutinho, né? O time do Aston Villa num processo de melhora depois da chegada do Steven Gerrard, mas também é um jogo de meio de tabela. E aqui United e Leicester vêm para trabalhar um layer pior equipe em campo. O United está passando por uma fase ruim. O Cristiano Ronaldo não sabe se fica ou se vai, né? Não sei se retorna hoje, se vai jogar com a seleção ou não. Se já está de volta da seleção, né? O United como mandante é o 4º melhor time, com 8 vitórias e 4 derrotas. E o Leicester fora de casa é horroroso, somente 3 vitórias. Pode ser sim até um jogo para back United, mas se eu for trabalhar algo vai ser do lado do Leicester, tá bom? Vamos lá, La Liga tem alguma coisa interessante? Atlético de Madrid e Alavés. 1,33 a odd do Atlético de Madrid. Vem de uma sequência boa de vitória Atlético de Madrid, hein? Vamos puxar aqui, ó. Caramba, a última derrota foi pro Levante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos de invencibilidade, 6 vitórias e um empate. Óbvio, aqui tem também 2 jogos aqui com o United, né? Mas se a gente for contar só o Campeonato Espanhol, diminui aí um empate e uma vitória. Então são 5 vitórias seguidas no Campeonato Espanhol. Tá muito bem o Atlético de Madrid.
Está em terceiro colocado, né? Já passou o Barcelona de novo. O Barcelona tinha colado. Dá para chegar ainda na vice-colocação, hein? Dá para chegar ainda. Como visitante, o Alavés é o 18º com apenas uma vitória. E como mandante, o Atlético de Madrid é muito bom. Dá para ficar de olho nesse back. Não é ruim, não. O outro jogo que a gente tem é Celta Vigo contra o Real Madrid. Real Madrid caminhando a passos largos aí em direção ao título. Já abriu 9 pontos para o Sevilha. Como visitante é o melhor visitante da competição, só perdeu 2. Como mandante, o Celta tem apenas 5 vitórias. Os últimos jogos entre os dois, Real Madrid venceu 1, 2, 3 e empatou 1. A última vitória do Celta... nem aqui está. É difícil. O Real Madrid vem de uma derrota para o Barcelona por 4-0, mas a gente já imaginava que ninguém estava levando esse ao clássico pelo lado do Real Madrid a sério, porque o Real Madrid, apesar de ter tomado uma goleada, tá cagando e andando. O Barcelona jogou vida ou morte esse jogo, né? O Real já está nas quartas da Champions. O que mais? Eu acho que dá para vir buscar um Leper equipe aqui. Acho que dá. Eu não tô indo pro PDF de apoio pra gente não ficar também muito grande o vídeo, né? Já tá com 31 minutos. Bom, aqui são os outros 2 jogos de meio de tabela. Na Premiership da Escócia a gente tem, óbvio, a disputa do Rangers contra o Celtic, mas nenhum deles joga hoje. Provavelmente vai jogar domingo, né? A gente tem aqui, deixa eu ver como é que tá a disputa. O Rangers está com 70 e o Celtic está com 76. O Rangers tem um jogo a menos, né? É complicado. O que mais que nós temos? Acho que é isso, né? Nós temos aqui um Campeonato Gaúcho. O primeiro jogo acho que o Grêmio ganhou do Ipiranga, não foi? Acho que o primeiro jogo o Grêmio ganhou do Ipiranga. Temos aqui Campeonato da República Tcheca. A Championship da Inglaterra também com uma rodada lotada. Segunda liga, a primeira liga da França, né, que eu não tenho feito. A gente tem o Saint-Étienne contra o Marselha. Uma cotação de 2,10 do Marselha. O Lille contra o Bordeaux. O Nice contra o Rennes. A terceira liga da Alemanha, o Magdeburg joga. O Magdeburg não joga provavelmente domingo. A gente tem o início aqui da Eliteserien, que é a competição da Noruega. Já vou começar a adicionar também ela no nosso PDF de apoio. O Molde aqui vai jogar com o Valerenga. É isso então. Eu vou ficando por aqui também para não deixar esse vídeo muito grande. Lembrando vocês, promoção para você participar do sorteio. No primeiro comentário fixado está ali o regulamento. No primeiro comentário fixado você vai encontrar um monte de link que vai te ajudar. Para receber o PDF de apoio, que é esse daqui, você clica no botão Seja Membro e apoia aqui o canal. Se você quiser ter acesso ao desconto do Leitura para trabalhar mais próximo a mim e ter acesso a todos os estudos de caso meu, do Felipe, do PC, tem aqui um desconto até o dia 15, vai valer esse desconto anual, né? E tem também os bônus da Betfair, R$5 por dia no jogo do Fla-Flu, 25 para o Flamengo ser campeão, super odd de 15 para o Fluminense ser campeão, super odd de 12 para o São Paulo ser campeão. E eu vou estar no Maracanã, se Deus quiser, no sábado. Se você estiver por lá, a gente se esbarra. Meus amigos, um excelente sábado para vocês, juízo, um excelente mês de abril para todos vocês. Juízo, devagarzinho, mês após mês, dia após dia, jogo após jogo, aplicando gestão, aplicando metodologia, sem querer dar uma acelerada de 100 km por hora para poder aumentar a banca. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum, né? Não fica olhando para o número da sua banca e querendo aumentar ela de maneira imediata, não vai fazer diferença nenhuma. A sua banca não é um nível de MMORPG, não é um nível de RPG, não é o nível do seu personagem num jogo online. A sua banca é dinheiro. Então, trate o seu dinheiro com cuidado. Não fica olhando para aquele número querendo que ele evolua como se ele fosse um Tamagotchi. É só ir devagarzinho que aquele dinheiro vai crescendo. Faz bem feito. Com descidas e subidas. Descidas e subidas. Não queira só... se você está pensando num método na sua cabeça que só te dá lucro, esse método não vai funcionar. Pense num método que te dê mais lucro que prejuízo e que não mexa tanto com o seu emocional. E que você goste de aplicar, obviamente. Não adianta você estar trabalhando o resto... por exemplo, eu estou 10 anos. Não adianta eu estar trabalhando 10 anos aqui num método que eu não gosto. Ah, mas dá mais dinheiro. E aí? Eu vou ser um profissional com dinheiro infeliz? Pensa nisso. Valeu? Um abraço.